Obrigado, deputado Paulo, e saudando o deputado Paulo, saúdo os demais colegas, as demais entidades, pessoas e autoridades que vieram aqui participar dessa audiência pública. Essa audiência aqui, na verdade, ela tem um cunho muito mais político e de manter essa sensação de indignação e do fazer justiça ativa do que algo efetivamente prático, jurídico, né? O que se pode fazer de prático é o que o deputado Pimenta sugeriu aqui, que o deputado Arlindo sugeriu, que é fazer uma comissão no âmbito federal para tentar dar luzes às competências estaduais e municipais que efetivamente têm relação direta com o caso. Então, acho que este encaminhamento aqui, dentro das competências que se pode ter aqui na Câmara a nível federal, é esse que se pode dar. Em segundo, me fiz aqui presente para participar aqui dessa indignação e desse sentimento aqui de pêsames ainda, e nem vou entrar no caso de tentar aqui decifrar o sentimento que cada um tem, que cada pai tem, que cada sobrevivente tem, que isso seria absolutamente impossível. Mas, quando nós fizemos a comissão especial aqui da época, o que me deixou muito indignado também, doutor Lazen, é que a gente conseguiu compilar, no último século, quase que 100 catástrofes com incêndios. E nessas 100 catástrofes, os motivos eram os mesmos. As razões de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 falecimentos, isso na Ásia, na Europa, na América do Norte, na América do Sul, independente do país, se era comunista, socialista, capitalista, independente do grau de desenvolvimento, existiam 4 ou 5 fatores que estavam presentes em todas as catástrofes e que se repetiram na KISS. Ou seja, simplesmente pela leitura de um passado, é absolutamente previsível. E hoje é absolutamente previsível que isto irá acontecer ainda, porque são vários os lugares que ainda preenchem todos esses 5 requisitos. E não mudaram em absolutamente nada a quase maioria dos estabelecimentos privados e públicos, sejam de lazer, sejam noturnos, sejam diurnos, sejam de estudo, sejam de serviços públicos. Então isso é com tristeza que se constata que é previsível que a Boate Kiss e essas tragédias aqui relatadas irão acontecer novamente. Foi apavorante na época essa constatação, e é apavorante que a estrutura pública municipal, as estruturas públicas municipais e as estruturas de bombeiros não tenham essa visão quase que pragmática disso. Um segundo ponto, e talvez já para me encaminhar aqui, é que sem fazer aqui, eu não consigo ler aqui qual é o cargo do Dr. Lazen exatamente tem, então isso não é pessoal, Dr. Lazen, até porque já vi várias notícias aqui de trabalhos seus que poderiam fazer referências elogiosas ao seu trabalho pessoal. Mas a instituição Ministério Público, acho que independente do seu trabalho na área penal, em relação a esse caso, ela deu alguns péssimos exemplos para a sensação de justiça que a sociedade tem que ter. O primeiro foi quando o Ministério Público, que mandou fechar a KISS e depois mandou abrir, que mandou fazer a obra e que foi lá inspecionar a obra, sequer foi investigado, porque o próprio Ministério Público, no seu conselho, se eu não me engano, estadual superior, não autorizou isso. Então, isso foi algo realmente que imagino que para as vítimas, para qualquer pessoa que quer ter uma sensação de igualdade, que é quase que a mesma sensação de justiça, isso foi um péssimo sinal e um péssimo exemplo de corporativismo contra a sociedade e contra uma sensação que era extremamente necessária, independente de entrar na responsabilidade ou não do promotor específico. Independente disso. Que me parece, doutor Lazen, que alguma responsabilidade
na estrutura do Ministério Público havia. Quando ele determina o fechamento, manda fazer a obra, autoriza a abertura. Eu acho que, no mínimo, investigação deveria ter tido. A segunda questão é que a utilização daquele software, ela foi criminosa, corrupta e criminosa, para beneficiar uma outra corporação, a dos bombeiros. Não só facilitando o seu trabalho, mas facilitando que os bombeiros, através de empresas privadas, tivessem mais acesso ao conhecimento técnico para vender os seus serviços privados, para conseguir licenças de alvarás em todo o estado, quase todo, porque em Porto Alegre, se eu não me engano, o Corpo de Bombeiros não aceitou utilizar esse software por motivos técnicos. E a gente pegou aqui na época a apresentação daqueles que ensinavam a utilização, e lá estava explícito para não utilizarem as normas básicas, ou seja, dispensavam vários documentos. A tal da licença prévia, se não me engano, que era isso, o PCI prévio, era o cidadão que botava seus dados lá e imprimia na sua impressora isso. Né? E lá não dizia qual era a capacidade, e nem era checada a capacidade, veja bem. E esse é um dos motivos que estavam em todas as tragédias do último século. Enfim, entre outras tantas questões. Então, não achar um enquadramento pessoal para essa ganguezinha que montou essa maquinazinha lá, esse softwarezinho, de irresponsavelmente deixar os outros morrerem, eu acho que faltou talvez, e aqui me perdoe, eu acho, né? Falta aqui a minha competência técnica para dizer isso. Faltou um pouquinho de vontade de avançar. Quando nós vemos que a prefeitura também fez vários equívocos, e aqui não sei quem foi o responsável, não sei se foi o prefeito, não sei se foi o secretário, não sei se foi o cara que foi lá verificar, dizer que ali também não houve nenhuma responsabilidade. Então, no que se refere, eu quero dizer aqui, é evidente que existe a responsabilidade do proprietário, é evidente que existe a responsabilidade do músico penal. Mas quando eu vou no estabelecimento, doutor Lozen, quando eu vou no estabelecimento, eu não vou confiando no proprietário que eu não conheço. Eu vou confiando na estrutura pública caríssima de Ministério Público, de Brigada Militar e de Prefeitura, de que eles autorizam que aquele estabelecimento funcionando é porque ele é seguro para mim. Eu não entro lá por causa do proprietário. Eu não entro lá certo que a iniciativa privada me garante aquilo. Eu entro lá certo do que os entes públicos caríssimos me fiscalizaram e disseram, está aberto, a tua vida lá dentro está a salvo. Então me parece, doutor Lozen, e pode parecer para a sociedade, que é um grande acordão. Deixa fora o Ministério Público, deixa fora a Prefeitura, deixa fora os bombeiros e escolhemos os bois de piranha, os proprietários e os músicos. E esse é um sinal, de novo, que me parece, vou chegar lá, que me parece extremamente inadequado. E para concluir, deputado Paulo Pimenta, também não é com referência a Vossa Excelência, eu não sei a competência que Vossa tem nessa questão, mas o Ministério Público, com a estrutura que tem, para buscar criminosos, vigaristas, sem vergonhas, utilizar esse aparato caro que cada um desses cidadãos aqui paga, para processar os pais que ousaram questionar o serviço do Ministério Público e que eles, nessa situação psicológica e financeira, têm que buscar recursos para se defender do Ministério Público. Doutor Lozen, recorra à sua instituição e peça que o Ministério Público retire esse processo ridículo contra essas pessoas que expressaram seus sentimentos. O Ministério Público não é um órgão acima de todos os questionamentos ou livre da expressão. Eu não vi o prefeito Schirmer processando ninguém. Eu não vi nenhum secretário municipal processando ninguém. Eu não vi nenhum bombeiro processando ninguém. Eu não vi deputados que foram lá e foram ofendidos processando ninguém. É lamentável isso. Então eu apelo a Vossa Excelência, peça ao Ministério Público que ele solicite o arquivamento deste processo ridículo e injusto. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado.